Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de dezembro de 2025, quinta-feira. Graças a Deus, juntos, pela misericórdia do Senhor, para a nossa devocional desta manhã. O texto da nossa devocional continua sendo o texto do apóstolo São Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nós temos tratado esse texto já há alguns dias, em sua riqueza e profundidade, mesmo que a gente não consiga esgotar isto, porque a palavra do Senhor é, de fato, riquíssima em seus ensinos e significados. O texto nos fala sobre um sacrifício agradável a Deus, a expressão do nosso culto racional, e aí os seus desdobramentos ou seus efeitos. E vamos falar sobre isso, sobre o culto racional e os seus efeitos. O apóstolo Paulo, ao escrever, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, culto racional e seus efeitos, aqui dentro do versículo 2 deste texto que lemos. Então o apóstolo Paulo mostrou que o sacrifício que devemos apresentar a Deus é do nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável, e que é o nosso culto racional, o nosso culto de fato e verdade, em espírito e em verdade. E esta expressão de culto racional traz consigo, é claro, os seus efeitos. E quais são eles? Ele fala no verso 2. Primeiro, não nos conformarmos, não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo usa aqui o que é traduzido como conformar, usando aí a palavra forma. Ele, na verdade, usa esquema. Então ele diz: não vos conformeis com este século. E a palavra que temos lá é a palavra molde, modelo. E o tempo aqui, a voz do verbo, o modo verbal aqui, não corresponde exatamente ao que temos lá no texto grego. A ideia é o seguinte: não vos deixeis amoldar. Então seria mais essa. Então, apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, no culto racional, e então, fazendo isto, não sejais amoldados, ou moldados, ou modelados. Como ele usa a palavra esquema, se esquematiza, ou seja, se vocês viverem como devem viver a vida cristã, no culto racional, apresentando o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vocês não se deixarão ser amoldados. Então, há aqui, nessa expressão de Paulo, uma tentativa de pressão externa para nos comprimir e nos amoldar, ou nos moldar, ou nos fazer conformados, assumindo, portanto, o molde no qual eles querem o mundo, a estrutura corrompida, a sociedade, a cultura, nesse sentido. Eles querem nos enquadrar, nos colocar em sua forma, para então assumirmos, evidentemente, esta forma que eles querem que nós
assumamos. Por isso o apóstolo Paulo diz que o nosso culto racional nos leva a não sermos, a não permitirmos que sejamos modelados, moldados, conformados com o mundo e pelo mundo. E ele diz então, não vos conformeis ou não permitais que sejais modelados, seria mais adequado. E segundo, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o culto racional, primeiro, estabelece o fato de não permitirmos que sejamos modelados, que as pessoas coloquem o molde, a forma em nós e nós na forma, para termos a forma que o mundo quer. Mas transformai-vos. Aqui ele não usa esquema, ele usa morfê, metamorfostes. Ou seja, é mudar, ir além da forma. Essa capacidade, só que não é o externo, o esquema, mas o morfê, ou a morfê, o interior. Então ele diz, olha, o culto racional não vai fazer com que vocês não permitam ser modelados pelo mundo como o mundo, mas dará a vocês também condição de serem transformados, metamorfoseados, ter o seu interior redimensionado. A ideia é exatamente esta aqui, é ter, para além da forma que seria natural em nós, há essa mudança da nossa realidade interior. Então, vejam bem, o que o culto racional opera na nossa vida, então, é bem mais do que simplesmente uma forma cerimonial cultica, seja missa, culto, cerimônia. Ele não está falando aqui de cerimônia pública de culto. Está falando de culto racional, dessa realidade da compreensão, da adoração a Deus, da conformação nossa com a vontade de Deus pelo culto racional. Então, é não sermos modelados pelo mundo e não aceitando esta ação de fora para dentro como uma pressão para nos modelar, mas sermos transformados nesta ação de dentro para fora, não como pressão de fora para dentro, mas como expressão, ou seja, uma realidade de dentro para fora. É a ação do Espírito Santo dentro de nós, mudando, transformando a nossa morfê, a nossa realidade interior, o nosso homem interior. Por isso o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior, o nosso esquema se deteriore, ainda que o nosso homem exterior seja experimentado pela realidade da decadência, da idade, da fragilidade, etc., o nosso homem interior, nossa morfê, a nossa realidade, nosso espírito, nosso ser interior é transformado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. E assim é a vida do justo, que cultua a Deus nesse culto racional, apresentando sua vida como sacrifício a Deus. Seu caminho, a sua vida, a sua caminhada, a sua jornada vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus o abençoe e abençoe
e abençoe a todos nós, para que apresentemos este culto racional a Deus e assim não permitamos ser moldados pelo mundo, mas sermos transformados no nosso interior pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.